Que nosso Pai seja na sua vida aquele que gerou você dentro do ventre da sua mãe. É esse mesmo. Você tem certeza que você quer assistir esse vídeo? Você tem certeza? Faça uma pergunta para você antes, para depois você não falar que eu coloquei coisa na sua cabeça. Eu estou fazendo a pergunta para você. Você tem certeza que você quer assistir esse vídeo? Você tem certeza? Eu já estou avisando antes que você depois venha colocar nos comentários aí, depois que eu não avisei. Se você assistiu foi porque você quis. Mas hoje eu venho contar, é só bomba de Hiroshima e Nagasaki. Meu Pai, que nosso Pai tenha benevolência. Olha, o que eu vou falar aqui hoje vai mexer com a estrutura de vocês. Vai mexer com a essência de vocês. Vai fazer você repensar tudo aquilo que você aprendeu. Eu não estou para brincadeira, não. Eu não vim para brincar aqui, não. Se eu estou nessa terra foi por um motivo, que aquele que nos gerou dentro do ventre da nossa mãe nos colocou aqui. Então, eu vou falar para vocês, varões de guerra e varoas de guerra. O que eu vou contar nesse vídeo aqui vai mexer com a sua estrutura. Eu vou revelar quem que é Azazel. Eu vou colocar uma foto dele daqui a pouco, mais pra frente, depois que eu terminar de explicar tudo pra vocês, o que eu tenho pra falar, que eu estou cheio de palavras para poder falar nesse vídeo. Eu estou lotado com caminhões e caminhões amontoados para poder colocar no vídeo. Tá tudo dentro da minha cabeça e eu vou contar tudo pra você. Olha, um pouco depois que eu terminar de falar, eu irei colocar um documentário, irei colocar partes da maçonaria, lendo a Bíblia dentro da maçonaria, no culto dentro da maçonaria. Irei colocar inúmeras coisas para vocês pensarem e repensarem. Então, você preste bastante atenção nos vídeos, nas coisas que eu irei falar, e preste atenção que hoje eu vou fazer você pensar. Hoje eu vou fazer você raciocinar. Vamos ao que interessa. Primeiro ponto, quando já vem, né? Primeiro ponto. Quando eu falei para vocês nos vídeos anteriores que as pessoas que não queimarem um livro da Bíblia, os demônios iriam entrar dentro das pessoas, isso aqui é um fato. Por que é fato? Pensa só comigo, vamos raciocinar junto. Os polos magnéticos da Terra estão enfraquecendo. Ah, está enfraquecendo os polos magnéticos, né? Tá, né? E o que vai acontecer depois que os polos magnéticos enfraquecerem por completo? Ah, e o que vai acontecer com o Triângulo das Bermudas? O que vai acontecer com os portais? Tem portais na Amazônia, tem portais no Havaí, tem portais em vários lugares. E quando o magnetismo da Terra enfraquecer, que os portais também enfraquecerem, as potestades demoníacas irão se materializar, irão sair por esses portais e irão chegar na Terra. Então, se você está dentro da tua casa e tem um livro diabólico dentro da tua casa, quando as potestades se manifestarem, a primeira coisa que vai se manifestar dentro da tua própria casa. Porque eu vou contar um testemunho aqui real e verdadeiro de uma varoa que me contou e eu quero passar para vocês. Isso aqui é sério. Isso aqui é seríssimo. Se vocês querem queimar o livro, é problema de vocês. Se vocês não quiserem ficar com ele, quer ler ele, quer gravar ele, problema de vocês. Eu só venho falar aquilo que eu entendi, aquilo que eu vi e aquilo que está dentro de mim, eu vou contar para você. Minha intenção não é agradar ninguém, minha intenção não é falar para vocês o que vocês devem fazer, a vida de vocês têm o livre-arbítrio de vocês, fazem o que vocês quiserem. Mas eu vou contar algo real que é de você pensar. Tava duas varoas conversando no telefone, ela me contou, essa mesma pessoa me contou. Ela falou que estava conversando com uma varoa no telefone e o comentário da conversa era assim, o comentário. Ô varoa, você viu que o varão Franço falou que era para queimar as Bíblias, você não vai queimar não? Aí ela falou assim, eu queimei umas 8, mas tem umas 2 ali em cima do armário ainda que eu não sei se eu vou queimar ou se o marido não queria queimar, uma coisa assim. Na mesma hora que ela estava falando no telefone que as duas estavam conversando, ela viu um demônio real, aqui ao vivo, ela estava no telefone e viu um demônio, saiu debaixo do armário dela e correu para o armário debaixo da pia. E ela se assustou, apavorou com um rabo preto, um vulto preto horrível, e saiu de um armário e correu para outro armário, confirmando aquilo que eu tinha falado. Só que esses demônios irão eles, depois pelo menos é o que eu entendo, depois que o polo magnético da Terra enfraquecer, esses demônios serão manifestos. E se a sua casa está com portais de demônio, porque se o livro pertence ao demônio, quando os portais forem abertos, os demônios vão se manifestar na tua casa através do livro.
Eu lembro muito bem, eu vou te contar isso aqui. Eu lembro muito bem que um tempo atrás, eu estava assistindo Você lembra da Eliana, aquele programa da Eliana, que tinha aquela rodinha que rodava para ganhar um videogame? Só que não era a Eliana, era uma outra menina. Aquela menininha aqui que o Silvio Santos gosta bastante, sabe? E daí, a Maísa, você lembra da Maísa? Então, teve um episódio que a Maísa tava rodando essa roleta e tinha um menino no telefone. O menino falou que queria ganhar um videogame. E quando caiu o videogame, ela falou, se caiu o videogame, eu não sei o que ela falou lá. Disse que e o menino, quando tava na ligação, eu só escutei os berros do outro lado, do menino. Porque o demônio, através da ligação, esses programas que fazem na televisão, de você ligar para lá, de você participar no programa, é tudo potestade demoníaca que entra dentro de você, entra dentro da tua casa, vai lá para dentro da tua casa. E eu só escutei os berros da criança, gritando, e a Maísa dando risada. Porque a potestade do videogame, que ela ganhou o videogame, que essa criança ganhou o videogame no programa do SBT, essa potestade visitou o menino lá, na mesma hora. E o menino começou a gritar em desespero. Agora, o que aconteceu com o menino, eu não sei. Então, eu tô falando para vocês, depois que isso aconteceu, que o demônio correu para debaixo da pia, a varoa imediatamente foi lá e queimou as 2 últimas Bíblias. Eu não tenho culpa se é para queimar a Bíblia. O que eu vou contar aqui hoje vai arrancar você do lugar. Vai arrancar o que eu tenho para contar aqui hoje. Vocês vão bambear. Vai. Pode ter certeza absoluta. Vamos lá. E se eu falar para você, lá vem, agora vai começar, é só chapuletada, viu? E se eu falar para você que Davi servia a Satanás? E se eu falar para você que Davi servia ao demônio, aos anjos caídos? E se eu falar para você, você não acha estranho? Quem inventou as armas, quem ensinou os homens humanos fazerem as armas de guerra, ferro, a modelar o ferro, a era do ferro, a era do bronze, a modelar, foi os anjos caídos, não foi? Foi, você sabe que foi. E por que Davi era homem de guerra? Mas ele usava uma funda e não sei o que. Pois é. Quantos milhares de pessoas e milhares que Davi matou? E eu não posso matar ninguém? Não que eu não vou fazer isso, porque eu não preciso de lei, se a lei é para matar ou não é para matar, não me interessa a lei. A minha índole pede para mim não fazer isso. E da mesma maneira que tem pessoas que falam que é proibido estacionar, a pessoa vai lá e estaciona. As leis não quer dizer nada que as pessoas vão cumprir. Essa é a verdade, para pensar. Você cumpre todas as leis? Tanto a da Torá como a da terra? Você não cumpre. Ninguém cumpre. Todo mundo tem um jeitinho brasileiro. Agora, eu não estou falando para você no sentido da palavra literal, é isso daqui. Ó. Eu estou dando um exemplo, antes que os bonitões vão aí no comentário digitar aí, que não sabe o que está falando, assiste o vídeo até o final para você tirar a sua conclusão. Davi servia ao demônio, porque ele matou gente. Teve não sei quantas, quase 1000 mulheres. Aí agora o homem só pode ter uma, né? Agora a mulher só tem que ter um marido e o homem só tem que ter um marido. Tá. Responde a minha pergunta, o porquê que isso mudou. Mas a desculpa, que inclusive acho que eu tinha até comentado, a única conclusão, a única hipótese que teria era que Davi, que naquela época morria muitas mulheres, as mulheres ficavam viúvas, então as pessoas casavam para poder não deixar a mulher passar fome e não morrer. Então, se eu tiver uma boa condição financeira, então eu vou casar com umas 50, porque daí, se eu tiver condições de cuidar das 50. E aí? Mas isso está muito errado. E se eu falar para você que as coisas da Bíblia estão certas, mas ao avesso? E se eu falar para você que Moisés adorava Satanás? Aí agora a coisa começa a esquentar, né? Segura. Vamos voltar no passado. Apareceu uma voz. E do nada lá, Abraão, para você que não sabe, Abraão era rico, viu? Ele era muito rico. E era de família rica. Nem os apócrifos são verdadeiros. Toma cuidado. Abraão era rico. Vou contar uma história para você, aqui para você. Abraão era rico. Aí, uma voz falou com ele. Ele é o pai da fé, porque ele ouviu uma voz e seguiu. É uma vozinha só e seguiu, né? Sem saber quem que era, sem saber como é que funciona, de onde que veio e para onde que vai. Mas enfim, ouvi uma voz, vamos continuar com isso aqui, né? Que foi desse jeito que te ensinaram, não foi? E do jeito que me ensinaram também. Mas eu vou contar o beabá aqui.
Aí, essa voz falou para ele, não, sai fora da sua parentela que eu te separei, não sei o que, não sei o que. E levou ele lá não sei para onde. Diz que ia, aí depois fez uma promessa para ele, disse que iria dar um filho para ele, abrir o ventre da mulher dele. Peraí. Na época de Noé, de umas coisas antigas que eu já andei observando, se eu não me engano, Matusalém, se eu não me engano, uma das filhas, e isso foi feito até um filme, Hollywood fez um filme sobre isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas vamos das coisas básicas, senão vocês não vão compreender. Aí, primeiro você precisa saber que quem tem o costume de mudar os nomes é a Babilônia. Não, você não chamará mais Abrão, será chamado Abraão. Peraí, quem muda o nome é o demônio que muda o nome. Nabucodonosor mudou o nome de Daniel, mudou o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, mudou o nome de José do Egito, o faraó mudou. Eles têm esse costume, os anjos caídos têm costume de mudar os nomes das pessoas. Ah, você não chamará mais Sarai, será chamado Sara. Ah, te peguei, Satanás. Vocês precisam saber que Azazel é o rei do disfarce. Vocês estão subestimando Azazel. Vocês estão subestimando Satanás. É isso que está acontecendo. Vocês são muito ingênuos. Vocês estão muito ingênuos. Vocês estão comendo o livro, a papada toda sujeiraiada. Vocês não estão compreendendo. Acorda, gente. Abra o seu olho. Começa a pensar como você. A essência que está dentro de você. Pensa. Vamos pensar. Pensa. Não aceita qualquer história, não. Vou chegar lá, já vou chegar lá. Se eu estou falando para vocês, se vocês, melhor vocês parar o vídeo por aqui. Bom, quem vai assistir ao final, porque não só pela curiosidade, mas como também para poder não só apontar e também tem pessoas que querem saber a verdade. Gente, eu quero saber a verdade. Não é a verdade que eu quero, não é a verdade que você quer, é a verdade do jeito que ela é. Machuque que machucar e doa quem doer. Não me interessa isso. Eu quero a verdade. Vamos que interessa. Aí é mudar o seu nome, Sarai, para Sara. Ah, vai mudar o nome, é? Pelo tudo que eu investiguei, desde o... Quer dizer, você sabe que eu sou perito na Bíblia, eu não sou bobo, eu li ela inteira, eu li mesmo, e porque li mesmo. Aí, quem tem o costume de mudar é o povo babilônico, que tem o costume de mudar os nomes das pessoas. O primeiro erro, já mudou o nome de Sarai para Sara. Peguei. Abraão também mudou o nome dele. Ai, mas agora você vai ter que fazer um pacto comigo. Olha, presta atenção nesse pacto aqui. Quando você vai entregar, quer dizer, vocês não vão saber disso, mas pelo que eu estudei, as pessoas que entregam a alma ao bicho, elas fazem pacto de sangue. Pelo que eu sei, existe 2 tipos de pacto, eu não vou entrar nessa questão. Mas, aí falou para Abraão assim, ó. Ai, o sinal entre a minha aliança e você, entre o pacto nosso, você vai ter que circuncidar você e circuncidar todos do seu povo. Ah, era para circuncidar, né? Era pacto de sangue, né? Eita, pai maldoso. É a mesma coisa que eu olhasse pro meu filho agora, filho, agora você vai ter que circuncidar, vamos lá, passar o facão. Meu irmão, para pensar. É o pacto de sangue que Abraão fez. É um pacto de sangue. Ah, vamos ao que interessa. Calma aí, não acabou não. Quem são aquelas 3... o nosso pai, ele desceu de lá de cima do seu trono. Ele mais 2, porque era 3. Já começa com a trindade por aí, ó. Os 3, ó. A trindade. Foi lá na casa de Abraão comer pão. Foi comer pão. O nosso pai come pão, né? O nosso pai come pão. E se eu falar para você que esses 3 eram 3 anjos caídos? Que foi na casa de Abraão. Varão, o que você está falando? Eu falei para você não assistir o vídeo. Se você chegou aqui, que você vai saber a verdade. Trocaram os personagens do livro, né? Agora você está entendendo, né? Foi trocado os personagens, né? Aí, presta atenção. Aí os 3 chegou lá. Falou, irei multiplicar a sua descendência como a areia do mar. Vou te explicar algo aqui para você. Calma lá. Antes do dilúvio, os próprios demônios, eles desceram na terra e tiveram filho com as mulheres da terra. Eles fizeram com as próprias mãos e se lascaram. Porque o nosso pai, eu vou falar, olha, hoje eu não tenho papo na língua, eu vou falar nome pagão a rivirei aqui. Porque eu preciso contar.
Eu não vou ficar falando por rodeios ou fazendo curva na conversa, não. O papo aqui é reto. O papo aqui é direto e reto. E hoje não tem curva, não. É Baal, eu vou falar Baal. É demônio, eu vou falar demônio. É Satanás, eu vou falar o nome de todo mundo aqui. Não adianta vir, para de falar esses nomes. Vem aqui me calar pra você ver. Eu não vou parar, não. Vou falar a verdade. Vamos lá. Aí, esses três era Azazel. Um deles era Azazel. O outro era Satanás. E o outro era Israel. Meu pai, eu tenho uma bomba para contar para vocês. Israel é o nome do demônio. Israel é o nome do inferno, da potestade cabulosa de Satanás. É tudo parelho. Eu vou te explicar para você o porquê. Vamos pensar. Ninguém chegou nesse raciocínio, né? Mas eu tive essa revelação faz poucos momentos atrás. Vou compartilhar com você, que você merece saber a verdade. Para pensar. Israel. Agora você vai descobrir. Is vem de Isis. Ra vem do deus Amun-Ra. E El é pai de Baal. E ficou Isis, Ra e El. Israel. Isis, o deus Sol, Ra e El, pai de Baal. Você consegue entender? Irmão, varão, o que é agora? Israel é o nome de uma potestade. Quando eu recebi essa revelação, eu fiquei em choque. Eu falei, meu pai, eu dei até um pulo da cama. Eu falei, olha, meu pai, Is é de Isis, a deusa Isis. Existe uma deusa pagã chamada Isis. Lembra que o faraó adorava o sol como o deus Ra. E El, o que é El? El é Baal, o pai de Baal. Estuda para você ver se eu estou mentindo. Aí juntaram 3 em 1. Aí a trindade aí, ó. Ai, é o Deus de Israel. É o demônio, é o Satanás da trindade. Porque é Isis, Ra e El, Israel. Mas vamos ao que interessa, não parou por aí não, que nós estamos apenas começando 0,01%. Vamos lá. Aí, chegou na casa de Abraão. Satanás, presta atenção, hein? Você não vai falar que eu estou ficando louco. Se eu cheguei nessa conclusão aqui, porque eu corri muito atrás para poder trazer isso aqui para você. Se eu estou nesse ponto e você não compreende, é porque eu descobri algo que você não descobriu. Veja lá, hein? Veja lá. Três personagens chegou na casa de Abraão. Um deles era Satanás, o outro era Azazel e o outro era Israel. Foram os 3. Aí, falou que ia multiplicar a descendência de Abraão como a areia do mar. Tá. Voltando à época do dilúvio, como os anjos caídos fizeram com as suas próprias mãos, quiseram fazer com as suas próprias mãos, eles não conseguiram, o que eles fizeram? Eles falaram, não, depois do dilúvio, que nossa descendência foi destruída, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora usar o próprio homem como escravo. Nós não vamos fazer ou vamos multiplicar nossa semente dentro das mulheres mais, não. Nós vamos fazer com que o próprio homem se perca a troco de poder e tecnologia e nós vamos fazendo isso aí. E eles começaram a trabalhar atrás dos bastidores. Foi isso que está acontecendo. Aí o que aconteceu? Essas potestades apareceram, uma voz apareceu para Abraão e falou com ele que iria multiplicar ele como a areia do mar e prometeu, fez as promessas. Quem gosta de dinheiro, quando o demônio se manifesta para a pessoa, o que ele faz? Olha, irei fazer você ficar rico, irei você ficar próspero, você será o cabra macho, você será o juiz, você irá mandar em tudo. Aí a pessoa cai. Qual que era a maior fraqueza de Abraão? A maior fraqueza de Abraão é que ele não tinha filho, que a mulher dele não podia ter filho. Aí o que o demônio fez? Que o demônio tem poder, gente. Vocês são muito ingênuos demais. Vocês precisam saber. Meu pai, eu tenho tanta bomba para contar hoje, eu não sei se vocês vão suportar não, mas eu vou contar. Elias não era profeta, Elias era bruxo. Já vou chegar em Elias, vocês vão ficar de cabelo em pé. Vamos lá. Aí, os 3 pegaram Abraão e viu a fraqueza dele e falou que ia multiplicar. Porque através de Abraão já tinha feito o pacto de sangue. Abraão já tinha circuncidado a aldeia inteira, todos os homens. O que nosso pai quer com uma coisa dessa, gente? Circuncidar o povo, arrancar. Se você não sabe o que é circuncisão, estuda na internet para você, é terrível. Se o meu pai me gerou dentro do ventre da minha mãe desse jeito, por que eu vou arrancar a minha pingola fora, o negócio fora? É horrível, uma dor terrível. Não tem cabimento.
Não tem cabimento. Então, vocês têm que entender que Abraão fez um pacto com o demônio, um pacto de sangue. E depois que o pacto estava feito, esses três seres, quer dizer, junto a Azazel e companhia, que eu já expliquei, foram comer pão na casa dele. E Abraão se prostrou para eles. Abraão adorava eles. Ai, então nós vamos te dar multiplicar a tua descendência. Porque através da descendência de Abraão, era onde eles iriam dominar o mundo. Entenda porque o mundo foi dominado desde o passado, eles queriam dominar o mundo. Azazel, ele sempre gostou da luxúria, mas Satanás não, Satanás queria o poder. Vou te contar algo lá na frente, tá? Você precisa entender que o contexto é grande, você precisa saber da verdade. Então, já começa por aí. A trindade estava na casa de Abraão. Eram três. Vocês nunca pararam para pensar por que foram três que chegaram na casa dele? Vamos raciocinar, gente. Vamos parar de eu ficar vindo historinha, sempre lendo a mesma coisa, com o mesmo entendimento. Começa a analisar, começa a comparar, troca os personagens para poder ver se encaixa. Vocês irão entender. Olha, aí o que aconteceu? Eles fizeram o pacto e falou, e se eu falar para você que Sodoma e Gomorra, nossa, mas esse pai que nos gerou, esse mesmo altíssimo, soberano, inefável, irrefrágil, todo-poderoso, o verdadeiro, que gerou você dentro do ventre da sua mãe, ele é maldoso, né? Porque ele matou todo mundo numa cidade e consumiu uma cidade inteira com fogo. E se eu falar para você que foi o próprio Satanás, junto com Azazel e Israel, que destruiu Sodoma e Gomorra? Você não tinha pensado nisso, né? Por que o nosso pai quer matar as pessoas, gente? Por que o nosso pai quer matar as pessoas, matar uma pessoa da cidade inteira? Será que esse povo dessa cidade não era descendência nossa? Porque não quis fazer pacto com nenhum desses demônios? Porque ele servia ao verdadeiro? Será que não mentiram para você nessa história? Aí os três saíram da casa de Abraão e falaram, não, por onde você vai? Eu estou indo lá em Sodoma e Gomorra e vou destruir tudo. Talvez o único que conseguiu, que aceitou fazer o pacto com o bichão foi o próprio Ló com as filhas. Tanto que depois do pacto as filhas dele transaram com ele, com o próprio pai, né? Fizeram incesto, né? Ai, que beleza. Vamos pensar um pouco, viu? Vamos repensar e ver os contextos certinho para vocês verem onde vocês estão entrando, viu? Aí vamos supor, é eu e minhas duas filhas. Aí nós somos livrados, tudo lindo, pelo nosso pai que nos gerou dentro da nossa mãe. E daí nós saímos, a primeira coisa que nós cometemos, eu transar com as minhas próprias filhas. Ai, que bonito. Tem coisa errada aí, viu? Aí, mandou fogo descer do céu, desceu o fogo e consumiu a cidade com fogo e enxofre. Pelo que eu entendia das coisas. Eu falo olha, não vem com conversinha. Você está usando o livro. Olha, eu preciso fazer com que você saia do livro. E como que eu vou fazer isso? Usando o livro. Eu vou te provar que você está errado. Mas existe profecia no Apocalipse que o demônio, quando chega no final dos tempos, ele vai fazer o fogo descer do céu. Mas o fogo desceu do céu foi muito antes. Desceu em Sodoma e Gomorra. O profeta Elias, chamado de profeta, que na verdade era um bruxo, fez o fogo descer do céu também, né? E vai vir mais gente fazer fogo descer do céu? Vai, né? Vai vir mais, né? Não, mas esse dessa era que vai vir fazer fogo descer do céu, esse é do demônio. Os outros não era. Não era não? Agora vamos falar de Elias aqui. Vamos falar de Elias. Vem 50 pessoas para mim. Vamos supor que eu fosse o Elias. Aí vem 50 pessoas para mim. Vamos lá, não sei não. Eu falei, não vou não. Que desce fogo do céu agora e te mate vocês tudo. Matou 50. Aí vem mais 50. Que maldoso, né? Que maldade, né? Eu vou colocar com as minhas palavras, vocês não vão se espantar. Se eu não sou bruxo de Satanás que não desça fogo do céu e consuma vocês. Porque Elias tinha um pacto com o demônio. Não fala nada da infância dele, não fala de onde que ele veio, não fala como que era a vida dele. Simplesmente apareceu do nada. E ele era um tisbita. Um tisbita que veio de onde? Como é que era a vida desse homem? Ele fazia ritual, ele fazia bruxaria? Porque se o nosso pai nunca quis sacrifício, por que ele desafiou ali o povo do sacrifício para fazer o próprio sacrifício? Peraí. Mas era a briga entre Azazel e Satanás.
Agora está fazendo sentido. Porque Azazel, o poder de Azazel é, olha, eu vou te contar aqui, ó. Azazel, o poder de Azazel é sedutivo. Tanto que, se lembra daquela mulher chamada Lilith? Que todo mundo comenta, não existiu Eva não. Existiu uma outra mulher antes de Eva que o nome dela era Lilith. Sabe quem que era Lilith? Azazel. Azazel sempre teve uma paixão pelo corpo feminino. Tanto que o bode de Bafomé tem seios de mulher, cabeça de bode e parte de bezerro, uma coisa arada feia. Enfim, eu vou te explicar para você daqui a pouco. Azazel se transformou em Lilith e tentou derrubar Adão e não conseguiu. Ele se transformou numa mulher bonita. Lilith queria transar com Adão. E queria porque queria, e Adão não queria transar com ela de jeito nenhum. Aí foi onde ele não conseguiu e pegou e foi embora e se misturou com as potestades das trevas. Ou seja, modéstia à parte, casou com Satanás. Segundo muitas histórias e contos que eu estudei. Muito mais do que você pode imaginar. É fácil você apontar o varão próximo do teu próximo, né? Mas você não sabe quantas madrugadas. Faz 6, 7 anos que eu estou estudando sem parar. É fácil você apontar, né? Eu tenho bagagem. Mas não vem falar nada de mim que as coisas da minha vida não me interessam. Não interessa também nem para vocês, porque nós não estamos aqui para se gabar, nós estamos aqui para compartilhar informação. Aí a Lilith não quis mais ficar, não conseguiu derrubar Adão. E quem que veio depois de Lilith? De Azazel? Satanás. Aí Satanás conseguiu. Satanás ele é mais astuto. E Satanás tem poder também de sedução. Tanto que quem fez fogo descer do céu foi Satanás que fez fogo descer do céu. Porque o nosso pai nunca pediu sacrifício. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Pergunta não, vou te dar um entendimento. O povo do candomblé, eles fazem aqueles ritual deles tudo descalço. Aí Moisés estava no deserto. Quem aparece no deserto é Satanás. Apareceu no meio do fogo. Tem fogo é o demônio. Tem fogo é diabo. Apareceu para Moisés e falou assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você pisa é santo. Daí Moisés virou um candomblé, o povo do candomblé, que ele tirou a sandália, estuda sobre a história egípcia, estuda sobre Tutankhamon, estuda sobre os faraós antigos, e você vai ver que todos eles caminhavam descalço e faziam suas coisas descalço. Mas essa parte eu não estudei, mas você precisa estudar antes de você criticar. Aí, vamos colocar uns parâmetros aqui. Aí, Moisés fica descalço. Moisés ficou descalço, igual o povo do candomblé. Aí depois, pega teu cajado que eu vou transformar numa serpente. E serpente também é o símbolo de Satanás. Aí a mão dele ficou com lepra também, doença. Aí foi Satanás, né? Porque foi Satanás que colocou em Jó, né? A lepra, né? Foi Satanás que tentou Jó, não foi com a lepra? Então foi... Olha! Jó pegou a lepra porque Satanás colocou a lepra nele. E daí, na hora ali no monte com Moisés, transformou o cajado numa serpente, que é um símbolo de Satanás, e depois enfiou a mão dentro da sua própria túnica e ficou com lepra. Quem tem esse poder? Satanás. Aí, Azazel estava comandando o Egito naquela época. E aquele povo que estava no Egito não era nosso povo, não. O nosso povo foi preso na Babilônia, não no Egito. Mas aí eu não sabia. Mas aí... Não vem com história, que eu vou te contar uma história aqui, verdadeira. Aí, vai lá que eu vou libertar o meu povo. Que meu povo que nada, porque ele já tinha feito o pacto com Abraão. Tinha feito o pacto com Isaac. E ainda quando fez o pacto com Jacó, tanto que quando ele apareceu daí o Jacó é poderoso, porque ele lutou com o nosso próprio pai e venceu. Ele lutou a noite inteira e antes da alva do dia, Jacó venceu. Nossa, mas Jacó era forte mesmo, hein? Era o Superman, hein? Para vencer o nosso pai era brabo mesmo. Daí ele lutou a noite inteira com foi um anjo que ele lutou a noite inteira. Tanto que Jacó perguntou o nome dele. Qual é o seu nome? Ele não respondeu. Ele não respondeu quem ele era. Ele disse assim:
Agora você não será mais chamado mais Jacó, será chamado Israel. Ah, mudou o nome de novo. Que costume babilônico, né? É só você analisar o contexto geral. Você vai ver que quem tem um costume de mudar os nomes é Satanás. Aí mudou o nome dele para quê? Isis, Ra e El, Baal. Mudou o nome dele. Mudou o nome de Jacó para o próprio nome do Satanás, da potestade que estava com ele ali. O anjo que lutou com Jacó a noite inteira, o nome dele era Israel. Era Isis com Ra e com El, com Baal. Era 3 em 1, era a trindade lutando com o Jacó. Tanto que colocou o nome dele igual o dele. Ah, mas você não tinha parado para pensar nisso, né? Vamos adiante, vamos mais adiante. Aí, quando Moisés pegou aqueles feitiços e foi lá brigar com Azazel, com Faraó. Era uma batalha ali, era uma briga entre Satanás e Azazel. Porque Azazel sempre gostou da luxúria. Azazel, ele tinha o poder de se transfigurar em qualquer pessoa e ele gosta da luxúria. E naquela época do Egito, quando Moisés foi até lá, Egito era muito rico, rico demais. Tinha muito ouro, muitas pedras preciosas, muitas coisas. Quem gosta disso? Azazel. Azazel estava dentro do faraó. E daí, quando chegou a batalha, era a batalha entre Satanás e Azazel. Aí matou um monte de gente, matou todos os primogênitos, né? Que Satanás, que ele só gosta de matar. Satanás gosta de matar. Sabe que ele gosta de matar? Usou Davi para matar quanta gente. Aí deixa eu falar para você lembra de Saul? Você acha que o nosso pai... Não, peraí, antes de eu chegar em Saul. Quando Moisés libertou o suposto povo que não era nosso povo, eles começaram a saquear, né, as cidades, né, matar gente e pegava e roubava tudo, né? Esse é o nosso pai? Vai lá em Jericó, destrói tudo Jericó e mata todo mundo e pega o ouro. Isso não é roubo? Isso não é ladroice? E eu vou te contar uma verdade aqui agora que eu não vou mais engolir nada não. Eu não acredito em Messias nenhum. Eu acredito somente em um único verdadeiro que me gerou dentro do ventre da minha mãe. Fica com essa para você. Pouco me interessa o que você vai achar. Eu vou colocar o documentário. Não para o vídeo por aqui não. Assista os documentários, as provas que eu vou colocar para você. Você não acha estranho? Saul... o apóstolo Paulo, o Novo Testamento, primeiro que Testamento para mim já é uma coisa do Satanás. Testamento, alguém morreu? Alguém morreu para ser testamento? Quem que morreu para poder fazer esse testamento? Que pelo que eu sei, se você estudar um pouco de advocacia, você vai saber que quando você faz um testamento é uma pessoa que vai morrer, ela está com 90 anos, está quase para bater as botas, ela sabe que vai morrer, ela vai deixar um testamento para você antes de morrer. Um testamento para deixar os seus próprios bens, para dividir os bens. Isso é um testamento quando a pessoa morre. Ou quando a pessoa morre, é executado o testamento. Você precisa estudar mais. Aí, já começou por aí. Eu vou falar uma pergunta para você. Por que Shaul nunca falou de Maria, nunca falou de José, nunca falou da prisão do suposto Messias? Nunca falou dos milagres que ele fez. O apóstolo Shaul, ele estava o quê? Ele estava com Alzheimer? Porque, veja bem, gente, vamos parar para raciocinar um pouco. Eu vou te fazer uma pergunta se você tem coragem de responder. Como que o cristianismo difundiu no mundo depois da suposta ressurreição? Você sabe? Você sabe? Não sabe. Mas aqui foi de boca a boca. Mas aqui foi no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi coisa do diabo. Você precisa estudar sobre os anjos caídos. O que eles fazem, quais são os poderes que eles têm. É por isso que o povo tá com esse livro do diabo. Por isso está todo mundo se perdendo. Porque vocês estão seguindo os anjos caídos e vocês não sabem. Mas se você souber que os anjos caídos, antes deles se manifestarem, vem um vento tempestuoso, é assim que o demônio se manifesta. Vem um vento. Aí faz um vento, eu vi isso. Não que eu vi, eu estudei sobre isso e eu vi várias testemunhas que falam a mesma coisa.
Aí eu faço a pergunta, responde a minha pergunta. Como que o cristianismo se difundiu no mundo depois da ressurreição? Da suposta ressurreição? Você sabe? Não sabe. Tudo que você sabe é baseado num livro, e esse livro se chama Bíblia. Você for estudar história, tem pessoas que falam assim, não, irmão, mas agora você se perdeu, você só fica atrás da história, atrás da história. Ué, então, meu amigo, ó, então você pode abandonar tudo, porque eu tenho a minha história, eu tenho os meus testemunhos do passado, eu tenho uma história que eu escrevi desde quando eu nasci. Em nenhum momento eu deixei de existir de 0 a 12 anos ou de 12 aos 30, igual esse suposto Messias fez. Dos 12 anos ele só aparece aos 30. Cadê os 18 anos perdidos dele? Não tem. Não tem a história dele na arqueologia em nenhum lugar. Você não acha mais fácil o catolicismo ter tentado introduzir alguém que não existe? Mas é engraçado, porque o Novo Testamento, o suposto Novo Testamento, está cheio só de cartas de um tal de Paulo. E esse Paulo não conheceu Maria, nunca falou de José, nunca falou dos milagres, nunca falou de nada dele, de quando ele era vivo. Só falou 3 eventos, morte e ressurreição, mais nada. Não falou da prisão, não falou de Afonso Pilatos, de Pôncio Pilatos, não falou de ninguém. Que evangelho que é esse? Que doideira é essa? É só parar para pensar, gente. Agora eu sei por que o nosso pai mandou nós queimar esse livro. Ele mandou e mandou queimar mesmo. E se você não queimar, problema é seu. Deixa as coisas, quando as potestades aparecer, vão aparecer dentro da tua casa. E esse demônio vai entrar dentro de você. O que eu posso fazer? Foi esse jeito que eu vi. Vamos voltar a Shaul. Você não acha estranho? Ai, mas é o nosso pai. Ah, é o nosso pai. Ah, tá, vamos ver se é nosso pai mesmo. Aí, mandou Saul. Saul não. Esaú. Não, Esaú era irmão de Jacó. Saul era o rei Saul. Aí Saul, você não acha estranho? Saul fala assim, aí o demônio fala assim para Saul, ó, você vai lá naquele lugar lá e mata a gente adoidado, mata tudo, mata criança, mata bezerro, mata tudo. Aí Saul foi lá e não conseguiu fazer isso. Saul tinha carinho dentro do coração. E se teve complacência do seu próximo, falou, não vou matar ele não. Aí viu uns bezerros gordo, bonito, deixou lá. Aí o bichão se enfureceu. Aí não queria mais deixar ele no comando. Aí ungiu quem? Davi. E esse negócio de ficar ungindo também, hein? Aí, você lembra do Samuel que ungiu ele? Que falou para ele, gente, vocês estão tudo servindo ao demônio. Meu pai, eu tô é só vocês trocarem os personagens que vai encaixar certinho a história. Encaixa certinho, exatamente igual. Mas eu acho estranho que o nosso pai que me gerou, ele que me gerou, eu, que sou sincero, que sou direto, por que ele não me manda matar ninguém? Quero ver se esse mesmo falar com você, você vai lá e mata a tua família inteira. Não é o demônio que faz isso? Você não viu testemunho já em vários lugares, até nos jornais, falando assim, não, eu ouvi uma voz que dizia lá, vai lá e mata minha mãe, e eu fui lá e fiz. Mas ali é o demônio, né? Quando é Saúl, daí não é, né? Quando é Abraão também você não acredita, aí você fala que não é, né? Abraão matou muita gente. Davi matou muita gente, Davi era assassino. Abre o seu olho, gente. Se fosse assim também eu vou matar a gente adoidado, porque daí é fácil. Mas não é desse jeito, gente, que as coisas acontecem. Te venderam uma história de Satanás como uma história verdadeira. Abraão, Isaac e Jacó adoravam Satanás. Samuel, quando ele morreu, que foi o bruxo que ungiu o Davi, ele foi ressuscitado dos mortos. Por que Saul foi lá não procurar uma bruxa para poder... E outra coisa, e Samuel voltou dos mortos ainda para falar com ele. Para pensar, gente. Se você não quer sair do livro, então você leia ele completamente, você vai ver que eu estou certo. Eu não estou falando nada daquilo que não é. Eu sei a história aqui, ó, na ponta da língua.
Para pensar, gente. Moisés servia a Satanás. Os prodígios que fez quem foi Satanás. Você não lembra que ele falou para Moisés assim, ó: vai lá que eu vou fazer as minhas maravilhas, eu vou fazer os meus prodígios. Quem tem prodígio é Satanás. Foi Satanás que abriu o Mar Vermelho. Chego a me arrepiar quando eu falo. Deixa eu falar uma coisa para você. Testemunho, escuta aqui, papo reto. Amigo, viu? Sou amigo. Papo reto. A minha bisavó, mãe, se você estiver assistindo isso aí, você pode colocar no comentário e confirma para mim, por favor. A minha bisavó, ela se chamava Sebastiana. E a bicha era braba, no voodoo da feitiçaria. Vinha gente do Brasil inteiro na casa da minha bisavó. Eu via isso desde criança. Tô mentindo, mãe? Tô mentindo, não. O nome dela era Sebastiana, tinha um apelido de Dindinha. Vinha gente do Pará, vinha gente do Mato Grosso, tudo lá. Roubava o carro, ela sabia até o nome da pessoa, o endereço da pessoa onde que estava. E eu achei estranho, porque quando eu vivia, na minha casa eu morava perto de uma vala, uma barroca, chamava barroca, uma sujeiraiada, e vira e mexe o povo jogava muito lixo lá. E vira e mexe eu achava um santinho na Senhora Aparecida, achava um monte de imagem, de escultura, aí a minha avó falava assim, ó, leva lá pra sua bisavó, que ela vai te dar uma paçoquinha, um doce, que ela gosta dessas imagens aí. Aí eu ia lá direto, toda vez que eu achava, eu era criança, né? Eu achava as imagens de escultura no meio do lixo, novinha, eu ia lá correndo para casa da minha bisavó, que eu sabia que eu ia ganhar um doce dela. Aí quando eu cheguei lá na casa da minha bisavó, eu falei, ô vó, eu trouxe uma imagem de escultura para você. E nisso eu ficava olhando dentro da casa dela, me dava um pavor. Tinha imagem de tanta coisa. Sabe aquele São Jorge em cima do cavalo branco fazendo assim num dragão? Aquela é a batalha entre Azazel e Satanás. Se você não sabe. Azazel, por um momento, ele venceu Satanás. Eu não vou contar isso agora, eu vou colocar depois os documentários, as fotos, as legendas, você vai entender depois. Presta, raciocina, para e pensa. E quando eu cheguei na casa da minha bisavó, foi Satanás que abriu o Mar Vermelho. Estou falando que foi. Aí, eu vi um quadro de Moisés abrindo o Mar Vermelho. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, o que é aquilo ali? Aí ela falou, não, meu filho, aquilo ali é Moisés abrindo o mar. Eu falei, tá bom. Só que eu não entendi. Eu fui entender depois de mais de 20 e poucos anos. Quase 30 anos eu demorei para entender. E hoje eu entendo. Porque a minha bisavó era bruxa. Ela mexia com o livro de Cipriano, ela mexia com voodoo pesado, com coisa, com feitiçaria, com toda coisa arada que você não pode imaginar. Ela mexia. E daí eu fiquei pensando, aí depois que eu caí na real, que eu descobri a verdade, eu falei, meu pai, tá trocado os personagens, por isso que o nosso pai quer que o povo arranque o livro fora. Não adianta você falar de Shaul, não adianta você falar de Abraão, não adianta você falar de Moisés, todos eles eram bruxos. Por isso, está entendendo o grau? Por isso que vocês nunca vão chegar a lugar nenhum. Quantos anos você tem? 30? 40? 50? 67? E você descobriu a verdade até hoje? Não. Por quê? Porque você continua dentro do livro. Porque você vê Abraão como do bem. Você vê Elias como do bem. Elias matador de gente como do bem. Você vê Eliseu como o povo do bem. Você vê Abraão com todos eles eram bruxos. Todos eles serviam a trindade, a potestade de Azazel, Israel e Satanás. E o que este quadro do Mar Vermelho estava fazendo dentro da casa da minha bisavó, que era bruxa? Responde para mim. Qual é o seu argumento? Se dentro da minha casa, uma casa de uma bruxa, só entra aquilo que não presta. Só entra aquilo que os demônios, que os espíritos falam para levar para dentro de casa. Agora eu entendi por que aquele quadro estava lá. Porque o cajado de Moisés, ele está na medicina, no símbolo da medicina, e o cajado de Moisés está em cima do colo de Bafomete. E existe um cajado branco em pé, com duas cobras enroladas, que é o símbolo da medicina, e está uma cobra de frente para a outra assim, ó, e o cajado de Moisés no meio. Veja se eu estou mentindo. Olha no SAMU, o carro do SAMU, quando estiver passando na rua, olha lá, duas serpentes enroladas num cajado. O cajado era de quem? De Moisés. Você quer ver uma prova que Moisés servia ao diabo? O diabo abriu o mar.
Ai, mas agora vamos clarear as coisas aqui, ó. Quem mandou poder, ó, e coluna de fogo e redemoinho de fogo? Deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa pra você. Que pai maldoso, não? Ele convocou, raciocina, raciocina. Ele convocou um homem, vamos supor que ele convocou eu. Ele me convocou, Francis, vai lá, liberta meu povo. Aí depois eu vou lá e liberto o povo dele. Aí quando chega lá na frente, quando a rocha vai sair água, por um errinho pequenininho, uma falta de paciência que esses milhares e milhares de povo que não parava de mexer o saco, por um errinho eu bati na rocha e ele falou para mim que não iria mais entrar na terra prometida. Oh, que pai maldoso, hein? Você acha que se fosse o nosso pai, que nos gerou dentro do ventre da nossa mãe, você acha que ele não falaria assim, ô meu filho, você está perdoado, eu te perdoo, você fez tanto por mim, você foi usado através do meu poder, você fez tudo que eu te pedi, pode entrar na terra prometida sim, claro que pode. Você não acha que encaixaria melhor? Olha, eu não sei até que ponto que vocês estão entendendo as coisas. Vocês estão levando as coisas tudo pelo lado espiritual, pelo lado do ruá, como você quiser chamar. Mas a realidade está aí. Te venderam um livro de bruxo. Eu vou colocar o vídeo dos maçons lendo a Bíblia aí, para você ver. Chamando os outros de irmão. É igualzinho a igreja evangélica. É igualzinho o povo que se acha o povo verdadeiro. Vocês não sabem nada. Vocês não sabem nada. Meu pai amado, é bomba em cima de bomba. Moisés adorava Satanás, gente. É só você começar a juntar o quebra-cabeça, as peças. Presta atenção. Meu pai. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não sou noiva de ninguém. Ah, ele vem buscar só a noiva. Primeiro que eu não sou noiva, eu não vou casar com ninguém. Eu sou homem, como que eu vou casar com outro homem? Pode parar com isso aí. Vamos parar com isso aí. Porque quem colocou esse negócio de noiva foi o catolicismo. Quando uma pessoa vai se juntar, vai casar, o que acontece? Não, tem que vestir de branco. Quem se veste de branco é Iemanjá. É tudo potestade. Você vai no catolicismo e se veste de branco, faz aquele ritual, aquela coisa toda. Ah, mas daí ele vai vir buscar a noiva. Eu não sou noiva de ninguém. Eu já vou te avisar que eu não sou noiva de ninguém. Eu sou homem e eu não vou casar com ninguém. Ok? Eu, quando completar a minha missão, eu vou para onde o meu pai que me gerou me destinou. Apenas isso, ok? Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Esses negócios de quadro que eu falo pra vocês, você tem que tomar cuidado, gente. Quem tem quadro de Santa Ceia dentro da tua casa, se você tem quadro, aqueles quadros antigos, de aquelas crianças segurando uma rosa, aqueles quadros muito antigos, sabe? Taca fogo, porque tem uma potestade ali. Eu lembro uma vez, quando eu era criança, eu brincando ali na rua de casa ali, com um monte de areia, brincando na terra depois da escola. Eu lembro com um amigo chamado Gilson. Gilson, eu tinha acho que uns 12 anos de idade, faz tempo demais. E ele de repente, não sei o que tinha acontecido, na casa dele só vivia briga dentro de casa. Ele pegou um monte de quadro que tinha, quadro de São Jorge, quadro de aquelas crianças chorando. Ele jogou dentro do rio. Quando ele jogou dentro do rio, um pipoco, um barulho, estourão assim, ó, um demônio estourou dentro do negócio, porque o demônio ficou irritado, porque ali era a casa dele. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com as coisas que você leva para dentro da tua casa. Toma muito cuidado. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Para pensar uma coisa. Moisés, depois que ele saiu lá, que ele saiu do Egito, mas vai lá no deserto que eu quero um monte de sacrifício, que você faça um monte de sacrifício para mim. Quem gosta de sacrifício é Satanás. Então, você não acha estranho aquele povo do bezerrinho? Você não acha que eles foram sacrificados por bezerrinho? Você não acha estranho? E você não acha estranho que tudo que o nosso pai fez, tudo tinha que ter fogo? Você acha que realmente o Monte Sinai, o nosso pai realmente desceu ali? Ou foi Satanás que desceu ali? Você não acha que aquele monte ali era o Monte Hermon do passado? É onde os anjos caídos desceram e fizeram o juramento? Aquele monte de fogo que estava queimado?
Eu tô esperto, eu tô desconfiado. Tô desconfiado de tudo. Ninguém me passa a perna, mas eu tô trocando até os personagens para poder ver se encaixa sim. Então veja bem. Aí Moisés matou um bode. Veja lá no livro se você tá me achando fora da casinha. Moisés matou um bode e mandou o bode pro deserto. Aquele bode era sacrifício para Azazel, para poder amenizar a dor dele que ele tinha perdido no Egito. A batalha era de Satanás e Azazel. Olha, o nosso povo ele estava na Babilônia. O nosso povo estava preso com o povo da Babilônia com Nabucodonosor. E ponto. Esse negócio de escravidão do Egito, nossa, mas vou falar para você, se eu fosse esse povo verdadeiro, se fosse o povo verdadeiro, eu iria ficar 40 anos lá se lascando, para depois ele ia me ouvir? 40 anos escravo, depois que você vai me ouvir? É muito estranho, gente. É fácil você falar, né? Por que você não pega 40 anos da sua vida que você não vai trabalhar no sol quente catando pedra? Veja como que é bom. Veja se 40 anos é pouco para você. Pimenta nos olhos do seu próximo é refresco, né? Vai lá no sol. Fica 40 anos no Egito lá com carga dobrada. Você acha que aquilo... nosso pai tardou demais, né? Gente, não faz sentido. Era uma briga entre Azazel e Satanás. Olha, e esse bode que Moisés mandou pro deserto? Para expiar pecado? Hã? E no livro apócrifo de Abraão também, falando que Abraão tinha que ficar 40 dias sem comer carne. E o sacerdote, quando queria ouvir a voz do demônio, ou do suposto pai, ele tinha que se separar. Olha que revelação, presta atenção nisso aqui. Pergunta para o povo do candomblé. Pergunta se você tem algum conhecido no meio da feitiçaria. Pergunta para qualquer um. Fala, quando vocês fazem a separação de vocês não pode transar com ninguém. Não pode ver mulher. O homem quando vai fazer essas coisas de ritual, pro demônio, ele não pode coabitar com mulher. Ele não pode comer carne. Você tem que comer fruta e verdura. Foi a mesma coisa com Abraão. Acorda, gente. Falou que você não vai comer nada derivado do fogo. Nada. Olha, tem coisa muito errada na história e você não parou para pensar. Como que pode, gente? Depois que o povo do Egito foi liberto lá, eles saquearam cidades após cidades. Foram assassinos. Cidade, mataram criança, mataram tudo. E se fosse o seu filho que estava ali? Ah, daí não era povo do pai, né? Não era povo daquele que nos gerou dentro do ventre da nossa mãe, né? Aí não era, né? Aí era de Satanás, né? Quando alguém ouvir uma voz aqui nesta era, nesse momento, quando uma vizinha sua ouvir uma voz do demônio que é para matar alguém e vai lá e executa, ele ouviu voz de quem? Ah, mas aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa no passado. Você não pode reclamar. Aconteceu a mesma coisa com Abraão. Aconteceu a mesma coisa com Josué. Não aconteceu? Vai lá, Josué, invade Jericó, mata todo mundo. Ah! Abre o seu olho. Abre o seu olho. E o que Moisés estava fazendo descalço lá? O que Moisés estava fazendo descalço lá? Estava rodando igual o povo do candomblé, de Bahia, com descalço. Abre o seu olho. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que acham que falar com o nosso pai é abrir o livro. O nosso pai não está no livro. Eu vou falar para você, nosso pai nunca esteve nesse livro. Nunca esteve. Olha, hoje eu falo para vocês, eu tenho paz na minha vida. Eu tenho paz na minha vida. Depois que eu queimei esse livro. E realmente eu tenho paz na minha vida. Eu falo para vocês, me sinto muito bem. E vocês precisam entender que as pessoas, quando querem consultar alguma coisa, vocês parecem o povo do livro de Cipriano, gente. Quando vocês querem consultar coisa, vocês correm direto para o livro. Essa é a verdade. Ai, Barão Francis, mas você abandonou tudo. Você mudou o rumo. Você isso, você aquilo. Você tem que ficar com a palavra. Ah, o livro é a palavra, é? Ah, tá. Entendi, se você acha desse jeito, eu não acho não. Deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção nesse entendimento aqui. Eu não acredito mais nesse Messias inventado. Não acredito mesmo.
Não acredito. Para pensar uma coisa. O que é um ladrão para você? Um ladrão, ele mata, ele rouba, ele entra dentro da tua casa e rouba a tua casa, né? Mas esse suposto Messias, ele vai vir como um ladrão. Ah, então ele é um ladrão. Ele vai vir roubar. Ele rouba, né? Ele rouba. Ele vai roubar, né? Quando um ladrão roubar a tua casa e você sentir falta da sua televisão, alguma coisa, daí você vai ficar triste, né? Mas quando esse suposto Messias, gente, do ano 0 até o ano 30, não tem história nenhuma quase do Messias, gente. Para pensar um pouco. Como que o cristianismo difundiu no mundo? O que aconteceu naquela inquisição papal do catolicismo? Aqui você não acha que aqui eles estavam tentando enfiar o catolicismo no povo e o povo não aceitava, eles começavam a queimar as mulheres? Falavam que as mulheres eram bruxas. O que aconteceu na Inquisição, na época da Inquisição? Mas morreu gente adoidado. Por quê? Responde minha pergunta. Eu não vou falar isso aqui, eu não vou entregar isso aqui para vocês. Vocês vão pesquisar, vocês vão estudar, porque eu não sou pastor de ninguém. Mas se vocês querem, vocês vão estudar antes de criticar. Olha, as revelações do nosso Pai, os sonhos que ele dá, muitos são verdadeiros, mas muitas coisas são do demônio, gente. Vocês estão se perdendo. Vocês estão se perdendo. O inimigo agora viu que está todo mundo atrás de sonho e está dando um sonho adoidado para vocês. Para pensar. Eu estou com mais cautela referente a essas coisas aí. Olha, eu falo para vocês o seguinte, eu só acredito naquele que me gerou dentro do ventre da minha mãe. Tá muito bem claro, tá muito nítido demais para mim. Eu sei que vocês não têm capacidade de compreender, eu sei que eu já falei demais, já deu 56 minutos, mas agora vocês ficam com o vídeo aí. Presta atenção e vocês vão ter que ler. Para de preguiça. Vão parar de preguiça aí, leia, e eu coloquei a legenda bem tranquila, viu? Sem contar que algumas partes você vai ter que ler um pouco mais rápido. Eu vou colocar um vídeo para vocês aí. O Joseph Gregory Hallett falando que o Messias era o Messias da Bíblia, que vocês estão adorando a ele, gente. Vocês estão buscando a ele. Ele ri da cara de vocês. Essa é a verdade. Eu prefiro nem falar mais nada. Toma cuidado com Azazel. Toma cuidado com ele. Azazel, ele é esperto. Gente, pare de subestimar o adversário. Vocês precisam estudar sobre o adversário, o que ele faz, o que ele é capaz. E você entenderá. Abre o seu olho. Fica com o vídeo. Que nosso Pai, que é aquele que nos gerou dentro do ventre da nossa mãe, que Ele esteja contigo, que Ele te dê força, que Ele possa te revelar toda a verdade, para que você possa sair desse engano. Fica com o vídeo. Firme na batalha até o final. Olha, se eu magoei seu coração, eu sinto muito, mas essa é a verdade que eu venho trazer para vocês. Se vocês se escandalizaram, as minhas rugas de preocupação. Eu venho falar aquilo que eu tô cheio de coisa para falar. E eu não tenho com quem compartilhar, porque as pessoas não são capazes de suportar. Fica com o vídeo. Reúna os homens, vamos atrás dele. Por causa de um livro. Não é um livro qualquer! É uma arma! Uma arma apontada diretamente para os corações e mentes dos fracos e desesperados vai nos dar controle sobre eles. Se nós formos dirigir mais do que uma cidade pequena, temos que tê-lo. Pessoas virão de todo lugar. Elas farão exatamente o que eu disser se as palavras forem do livro. Isso já aconteceu. E vai acontecer de novo. Nós só precisamos daquele livro. Mark himself probably did not believe he was writing history. He was writing a symbolic message. He was writing a gospel, the good news, and symbolizing it using, biblical parallels, using parallels to pagan religions and so forth. There are these other gospels, and there are the Apocrypha, after all. There are apocryphal New Testament and apocryphal Old Testament stories that frankly, were too folkloristic, and they got thrown out because people thought these couldn't have happened, therefore we get rid of them. But of course, some of the apocryphal stories are as interesting as the regular Bible.
So they kept in walking on water and rising from the dead, They kept but the others, those were well, not too there have been outlandish. attempts to so-called, it's called demythologizing. There have been attempts mostly by Jesuits and other intellectuals who say, who are upset by the, in a sense, the folklore, if you like. And they say, let's make this more intellectual. Let's get rid of the folklore. Let's get rid of the virgin birth, which it seems unlikely. Let's get rid of all this stuff. But of course, if you take away the folklore away from the Bible, you don't have a heck of a lot left except begat, 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 begat. Well, in the case of someone like Caesar Augustus, around whom many of the same myths clustered, we know there nonetheless was a Caesar Augustus because he's intricately tied into the history of the time, and many secular historians talk about it. You can't rewrite history without Caesar Augustus. But at the very 2 points, Jesus appears to be locked into history. These stories are either still mythical, like the slaughter of the innocents derived right out of the book of Exodus, or they contain outrageous improbabilities, such as the Jewish Supreme Council meeting on Passover Eve to get rid of this guy. It's just out of the question. Or Pontius Pilate letting go a known killer of Romans, an insurrectionist, Barabbas, and just letting Jesus be thrown to the mob after, however, trying to get him off the hook as if he has to have a vote on it. It just defies any kind of historical verisimilitude. And then when you realize, well, you know, there were other ancient Jews and Jewish Christians that believed Jesus had been killed a century before under King Alexander Jannaeus. Or in the Gospel of Peter, it says that Herod had Jesus killed. Well, how could this be a matter of such diversity if it was a recent event that people remembered? It just begins to make you wonder, is this man really part of a historical time stream? Or doesn't it begin to look like someone has tried to put a figure, originally mythical, into a historical framework and made various stabs at it? Isso será vosso alimento, a todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo o que rasteja sobre a terra e que é animado de vida. Eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito, e era bom. Houve uma tarde e uma manhã, 6º dia. Se sente em casa, irmão Reginaldo, porque aqui tivemos, no lançamento da pedra fundamental desta loja, tivemos, né? And then they wrote these, you know, in the Bible and that, and their own writings for that is, they wrote this really near impossible description of what Christ would be like and what he would do, and that's the person they'd give the world to. Yeah. You know? And it's basically me. Everything, you know, the colour of my feet, the shape of my legs, the white hair around here, the colour of my skin, what's going to happen to me, and, you know, just there's like 130 predictions all fulfilled. Paul wrote lots of letters about Christianity. In fact, he wrote 80,000 words about the Christian religion. These documents represent almost all we have of the history of Christianity during this decades-long gap. And here's the interesting thing. If Jesus was a human who had recently lived, nobody told Paul. Paul never heard of Mary, Joseph, Bethlehem, Herod, John the Baptist. He never heard about any of these miracles. He never quotes anything that Jesus is supposed to have said. He never mentions Jesus having a ministry of any kind at all. He doesn't know about any entrance into Jerusalem. He never mentions Pontius Pilate or a Jewish mob or any trials at all. Paul doesn't know any of what we would call the story of Jesus, except for these last 3 events. And even these, Paul never places on earth. Just like the other Savior gods of the time, Paul's Christ Jesus died, rose, and ascended all in a mythical realm.
Paul doesn't believe that Jesus was ever a human being. He's not even aware of the idea. And he's the link between the time frame given for the life of Jesus and the appearance of the first gospel account of that life. This is why you don't hear many Christian leaders talking about the early days of Christianity. Because once you assemble the facts, the story is that Jesus lived, everyone forgot, and then they remembered. But it gets even shakier than that. Allegorical literature was extremely common back then.